Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Programação Web. Nessa disciplina a gente vai estudar mais a fundo o DOM, que é Document Object Model, e a gente vai conseguir ver como que a gente consegue acessar cada elemento da nossa estrutura, né? Então aqui a gente tem uma imagem do DOM, e a gente tem o primeiro elemento lá, que seria o Document, depois a gente tem o HTML, e depois a gente tem o head, o corpo do e-mail, o body, e a gente tem aí as tags H1, P, título. O que acontece é que a gente consegue, dentro dessa estrutura, caminhar ela. A gente vê que a estrutura é mais ou menos uma árvore genealógica, né, digamos assim, onde cada elemento a gente tem um filho dele, tem um pai, né, com exceção do Documents ali, que é o primeiro. Então, a gente vai ver como que a gente consegue pegar individualmente cada um desses elementos, fazendo referência a eles lá no HTML. Então, para a gente poder estar trabalhando os exemplos, foi elaborado um exemplo que eu vou passar aqui para vocês, um HTML. E esse HTML, ele tem aqui, ó, vamos ver, primeira parte eu tenho um head, e aqui eu tenho simplesmente a declaração do tipo e do título. Aqui eu tenho uma div, tá vendo que eu chamo ela de principal, essa div. Então toda a página está dentro da div, com exceção aqui do script, né? A gente vai ver por que isso. Aí dentro dela eu tenho o header, tenho o section e tenho o footer. Então assim, eu tenho aqui o cabeçalho, o rodapé e a parte da seção, que é onde a gente tem o nosso texto propriamente dito da nossa página, né? Então a gente vai ver como que a gente vai, dentro dessa estrutura, que é aquela mesma estrutura da imagem, né? Que eu tenho o document, tenho o HTML, e aqui eu vou ter dentro desse cara eu tenho as outras tags, e dentro de cada um eu tenho os filhos e assim por diante. Como é que eu caminho aqui, pegando cada um desses nós, e depois a gente vai aprender também a trabalhar com cada um deles. Vamos lá, vamos começar então. Vamos para o nosso JavaScript, para a gente começar a brincar aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um elemento numa variável. Então eu peguei aqui o principal. Esse principal aqui a gente pode ver que a gente colocou aqui como class, ó, principal, que é a div do nosso elemento. E a gente vai ver primeira função que a gente vai ver aqui, que retorna, é o parent node, que ele vai retornar qual é o pai desse cara. Então ele vai retornar o pai do elemento principal. Então no nosso caso aqui, quem é o pai desse cara, né? O pai desse cara vai ser aqui. Então vamos ver como é que ele vai retornar lá. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Aqui está a nossa página resultante, né? Antes da gente ver, a gente pode ver que a gente tem o título. E deixa eu dar para a gente poder ver a parte de edição. A gente tem aqui o corpo, a gente tem o head, tem o título, aqui a gente tem a nossa div, e aqui dentro eu tenho, tá vendo? O cabeçalho, o corpo da nossa página e o rodapé, tá? Dentro do head eu tenho ainda um H1 aqui, que seria o título, beleza? Então agora vamos atualizar a página para a gente ver o que vai retornar no nosso console. Olha, eu aqui dentro do código, vocês podem ver que a gente pegou o principal, que seria esse cara aqui, que seria a nossa div. E a nossa div está dentro do corpo da nossa página. Então esse cara aqui é pai desse cara aqui. Então, ó, como a gente pode ver, ó, a div está aqui, né? E aqui eu tenho o corpo. Então a div aqui, quando eu peguei ela, né, lá pelo principal, e falei qual é o pai dessa div, que é aqui, ó, principal, tá vendo? Ele vai me retornar que a principal é o cara aqui, que é o corpo, que é o que ele retornou aqui, tá vendo? A gente ainda pode manipular ele aqui, pode verificar as propriedades dele, tudo aqui, tá vendo? Beleza? Vamos lá dar uma olhada em mais uma propriedade que a gente vai ver, vou comentar aqui, a gente vai pegando os demais. Esse cara aqui, ele já retorna os filhos, tá vendo? Então eu continuo pegando o principal e vou retornar qual é os filhos. Vocês vão ver que eu vou pegar aqui os child nodes.
Então vou salvar, vamos lá para a gente poder fazer o teste e vou dar um F5 aqui para atualizar. Bem, como a gente está vendo aqui, ele trouxe todos os filhos. Mas só que tem um detalhe, né? Vocês podem achar estranho aqui. Poxa, professor, mas quando eu pego aqui o nossa div, eu estou vendo que tem 3 aqui filhos. Olha, tem o header, tem o section e tem o footer. Por que aqui está aparecendo 7? Porque olha só, gente, vamos dar uma olhada mais a fundo aqui nesse texto. Está vendo que esse texto aqui está fazendo referência a um enter. Então, por exemplo, aqui no nosso texto HTML, por exemplo, vamos lá só para a gente rever aqui. O primeiro node que eu estou pegando aqui, o primeiro nó que ele está pegando, é um texto que está dando enter. Então, se a gente quiser eliminar esse texto aqui, a gente tem que eliminar lá dentro do nosso HTML, no caso aqui, os enters. Porque, por exemplo, aqui eu tenho um enter que vem para cá. Se eu quiser eliminar aquele cara, eu vou apagar aqui, vou salvar e vamos atualizar lá, que vocês vão ver que esse texto aqui, ele não vai existir mais, porque eu eliminei aquele enter. Vamos lá, o F5. Ó, primeiro aqui que surgiu foi o header. Então, assim, a gente tem que saber selecionar esses elementos e verificar. Porque aqui, ó, você está vendo, a gente tem um outro enter. Se a gente quiser ver como que ele aparece, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais de um enter aqui. Vamos escrever aqui um texto qualquer. Vamos lá, colocar aqui, Igor Carlos Pulinho. Vamos salvar. E vamos lá para a gente poder verificar. F5. Bem, como vocês estão vendo, ó, o texto está aparecendo aqui. E aqui no texto, ó, eu tenho aqui 3 enters que foi dado, um enter antes, tá vendo? E o texto aqui no meio. Então, assim, todos os elementos que a gente tiver na página aqui no HTML, ele vai exibir. Inclusive os filhos que são os espaços, né, nesse caso. Tá? Então a gente tem que saber separar o que é essas tags, que são as tags principais HTML, e o que são esses enters, né, que vão aparecer nos filhos aqui também, tá? Beleza? Vamos para o próximo. Bem, vou comentar e vou descomentar aqui o código do próximo. Aqui ele vai pegar o primeiro filho. Então nesse caso aqui, vamos lá ver como que ele vai proceder. Eu vou atualizar. Ele pegou o texto. Por que o texto ele pegou? Porque o primeiro filho que a gente tem aqui do principal é esse enter aqui. Então, se eu vir aqui e fazer assim, ó, eu quero tirar esse cara. Eu quero que o primeiro filho que ele pega vai ser o nosso header. Eu eliminei o espaço, tá vendo? Salvei. E agora, em vez dele pegar o texto, ó, ele vai ter que pegar o header. Beleza? Tá vendo que ele pegou direitinho aqui o nó, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, que a gente tem que entender essa característica aqui dessas funções, que ele pega esse texto também que estão entre as nossas tags HTML aqui. Ok? Vamos ver agora o próximo. Então, se o first ele retornou o primeiro, esse cara aqui ele vai pegar o último, né? Ó, no nosso caso aqui. Vamos salvar, salvou, vamos atualizar. O último aqui é um texto. Vamos ver lá no HTML para a gente poder ver. Ó, o último filho aqui vai ser um texto, porque ele está pegando esse enter aqui. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e eliminar esse espaço, ó, vou salvar. E agora vamos ver como que vai ficar lá. Ó. Vamos atualizar. Ó. Ó, ele pegou o footer como último, porque eu eliminei aquele espaço. Beleza? Vou voltar ele aqui para onde estava. Bem, essa função aqui, que é o next sibling, ele pega, na verdade, o próximo irmão que a gente tiver, o primeiro irmão que ele tiver. Então, vamos pegar esse cara aqui agora e vamos testar aqui para a gente poder ver. Ó, ele pegou o texto, tá vendo? Mas só que, da mesma forma, se a gente vier aqui, por exemplo, eu vou pegar o próximo irmão desse cara. Tá vendo? O próximo irmão aqui é esse enter. Eu vou tirar esse espaço aqui porque, ó,
O irmão do nosso div aqui seria o script, porque ele está na mesma, tá tanto o div quanto o script, eles estão como filho do dod. Então a gente vai pegar e vai eliminar esse espaço aqui. Vamos dar um enter, apagar esse cara, vamos salvar e vamos ver lá agora o que ele vai pegar. Ó. Vamos lá, ó, pegou o script, tá vendo? Então ele pegou o primeiro filho, o primeiro irmão, né, digamos assim, que ele vai ter aqui, tá? Se eu tentar pegar o last, que seria o anterior, no caso aqui o previous, né? Na verdade não o último, mas o irmão anterior, digamos assim, né? Ele vai dar o que nesse caso? Ele vai dar como nulo. Por que nulo? Porque se a gente vier aqui, gente, ó, vamos lá, vamos analisar aqui. Esse cara aqui que eu estou pegando o principal, eu tenho esse daqui como próximo irmão, mas só que ele não tem nenhum irmão anterior a ele. Então aqui nesse caso, ele vai retornar para mim um nulo, olha. Vamos lá. Ele retornou um texto, na verdade, porque eu tenho um enter aqui, né? Mas se eu vier aqui e fizer isso, ó, vamos lá atualizar de novo, ele retornou nulo, porque ele não tem um irmão anterior a ele, entendeu? Ele tinha sem o enter ali, quando tinha um enter lá no HTML, porque ele estava retornando o irmão anterior como sendo texto, né, que estava antes. Quando eu eliminei aqui, ele vai me retornar nulo. Beleza? Bem, se a gente quiser fazer um teste do irmão anterior, vamos utilizar esse exemplo aqui, por exemplo. Ó. Esse exemplo aqui, eu estou pegando o irmão anterior, mas só que eu estou pegando o anterior do conteúdo da página. Vamos lá olhar onde está esse conteúdo da página, tá vendo? Esse conteúdo da página aqui. O irmão anterior desse cara vai ser, no caso aqui, vai ser um texto, né? Mas eu vou depois eliminar aqui para a gente poder ver. Vamos lá vamos salvar esse cara, dar um Ctrl S. Vamos lá executar. Ele deu o texto, igual eu havia falado. Mas vamos eliminar esse cara aqui, ó, para a gente só entender como que ele vai pegar o irmão anterior. Porque o irmão anterior desse cara aqui, da tag mesmo, é o header. Então vamos lá salvar. Vamos atualizar a nossa página de novo. Ó, pegou o header como irmão anterior. E aí eu posso também fazer o teste do próximo irmão, né? Vou dar um enter aqui para voltar ao normal. E vou pegar agora o próximo irmão. Se a gente eliminar o espaço aqui, ele vai pegar o footer, né? Vou dar um F5. Opa! Ele não pegou o próximo porque na verdade eu não modifiquei aqui no nosso texto, né? No JavaScript aqui eu vou pegar o próximo aqui, não vou pegar, ele continua pegando o anterior que é o texto, que depois que eu joguei o Enter para baixo. Aqui ele vai pegar o próximo irmão. Então agora eu vou atualizar. Pronto, pegou o footer, ele pegou o próximo irmão. Então, como aqui no texto HTML, né, essa section está no meio, se eu tirar os espaços, o irmão anterior seria então o header e o irmão posterior seria o footer. Beleza? Outra função importante que a gente tem aqui no JavaScript é essa função. Vamos eliminar esses caras aqui agora, vou comentar eles, né? Que a gente não vai mais usar por enquanto. E vamos pegar essa parte do código aqui. Esse console.log, eu estou pegando aqui o principal. Ele me retorna qual é o tipo do nó, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui agora, pegando o tipo do nó do principal, que a gente está pegando aqui agora, né? Do nosso div lá. Então, vamos ver o que ele vai retornar. Vamos dar um F5 aqui, e ele retornou 1. Bem, se a gente quiser saber o que cada um desses node type eles retornam, eu coloquei até uma tabelinha aqui para vocês poderem saber o que ele está retornando, tá, gente? Então, ó, vocês podem ver que eu tenho o elemento 1 é um elemento, um atributo, um texto, uma entidade, um comentário, o 9 é o document. Então, assim, para cada um retorno desse, né, que retorna do node type, a gente sabe o que é através dessa tabelinha que vocês podem estar seguindo aí para dar uma olhadinha, beleza?
Outra função importante que a gente tem, vamos tirar o comentário aqui agora, é a função nodeName e nodeValue. Então eu estou pegando aqui o principal título. Então vamos ver o que a gente está pegando aqui dentro do HTML. Ó. A gente está pegando esse cara aqui que seria o H1, tá? Então eu estou pegando o título desse cara principal. Então a gente está pegando aqui o nodeName e o nodeValue, que seria o valor que tem dentro dele. Então vamos salvar esse cara, vamos lá ver como é que ele vai retornar para a gente. Vamos dar o F5. Ó, ele retornou o tipo, que é o nome lá, que é um tipo text, e ele retornou o valor dele, que é o analisando as partes do DOM, tá vendo? Então isso é muito legal, né? A gente consegue pegar o valor da tag lá que a gente fez a referência. Ó. Eu peguei o valor aqui, o nodeValue, e aqui eu peguei o nodeName, ok? Vamos fazer o mesmo exemplo agora aqui embaixo. Deixa eu comentar esse cara aqui. Mas aí a gente vai deixar esse cara aqui em cima, né? Na verdade, isso aí. Então aqui eu estou pegando o first, que eu estou pegando o primeiro filho, né? E eu estou pegando o próximo irmão desse cara, tá? Bem, se aqui eu tinha pegado o primeiro filho desse cara, que é o principal aqui, quer dizer, o primeiro filho desse cara, que é esse aqui que eu tinha pego, ele vai pegar esse cara aqui. Agora, qual é o próximo irmão dele? Vai ser esse comentário, né? Então eu vou pegar esse comentário agora aqui através dessa segundo comando. Então eu estou pegando o primeiro filho desse cara aqui, né, que a gente selecionou, que é o principal título, e estou pegando o irmão dele. Então quando eu pego o nodeName, ele vai me falar qual é o tipo do nó, né? E aqui vai te falar qual é o valor que ele vai estar dentro dele. Vamos lá. Vamos executar para a gente poder ver o que retorna. Ó, é um comentário e aqui o valor que está dentro do comentário, que é o meu comentário. Beleza? Então, ó, vamos lá no HTML. Ó, ele pegou o comentário, que é o tipo, e o meu comentário aqui. Beleza? Bem, outros testes que a gente pode fazer também com o nodeName. Vamos pegar, por exemplo, aqui o no principal, que é aquela nossa div, né? Ó. Vamos salvar. Salvou. Vamos lá, F5. Tá vendo? Ele vai pegar que o no principal é uma div. Então, ele retorna aqui, no caso, o nodeName. Vamos pegar esse segundo caso aqui, que seria o conteúdo da página. Que no caso do nosso conteúdo da página aqui, ó, é uma section, tá vendo? Então vamos lá ver que vai ter que retornar que é uma section. Deixa eu comentar esse cara aqui em cima. Vai ser somente um, né? F5 é uma section, tá vendo? E vamos ver o próximo aqui. Deixa eu comentar esse cara. Tirar o comentário desse cara. Estou vendo que eu estou pegando aqui o conteúdo da página. E vou pegar o nodeName dele. Na verdade eu peguei o mesmo conteúdo aqui, eu vou apagar esse cara porque não faz sentido a gente pegar duas vezes o mesmo nome, né? Que a gente já viu aqui que ele retorna o section. E agora a gente vai ver um conjunto de funções que até agora, quando a gente pega uma relação por exemplo, de filhos, por exemplo, a gente pega também todas as tags que vêm, inclusive os textos, os enters que vêm dentro do HTML. A gente tem um conjunto de tags que, igual por exemplo, essa função children, apesar dela não ser padronizada, ela funciona praticamente em todos os navegadores, mas ele pega somente os elementos. Então, olha só, vamos ver lá o que vai retornar aqui para a gente. Vamos dar um F5. Aqui está vendo que ele retornou um HTML collection. E em vez de retornar aquele monte de enter, ó, ele só me retornou o header, o section e o footer. Que é exatamente o que a gente tem aqui dentro dessa div. Tá vendo? Ó, dentro dessa div, o que eu tenho como filho? Eu tenho o header, que está aqui. Tenho o section e tenho o footer. Então, assim, essa função funciona
assim, é mais interessante para alguns casos que a gente for estar utilizando lá via programação. Tá, gente? Vamos ver agora, do mesmo jeito que a gente tem tinha um conjunto de funções, ó, eu tenho essa função aqui que me retorna o primeiro elemento, o primeiro filho, né, no caso. Então, ele vai retornar o que nesse caso? Ó? Ele vai retornar o header. Então, eu não preciso ficar preocupando de tirar o enter lá para poder vir somente aquele elemento que eu quero. Ele já pega a tag HTML que a gente realmente usou lá para fazer a implementação. Aqui a gente tem também o último, no caso, elemento filho, que no nosso caso ali vai ser o footer, tá vendo? Ele pega direitinho também, né? Bem, já nessa linha, a gente pega o primeiro elemento e depois que a gente tem o primeiro elemento, eu pego o próximo irmão dele, né? Então, no nosso caso aqui, o primeiro elemento que eu tenho é o header. E o próximo elemento, o próximo irmão dele seria o quê? O section. Então, se eu fizer isso aqui, vamos salvar aqui para a gente poder ver, ele teria que pegar aqui para mim a section, que é o que acontece, tá vendo? Ele pegou a section, tá? Outra função importante é a função count, que eu consigo contar quantos filhos que eu tenho aqui dentro desse cara que eu selecionei. Então aqui, por exemplo, vamos lá, eu tenho 3 filhos, né? 1, 2 e o 3. Beleza, vamos ver lá como é que ele vai retornar isso lá na nossa página. Então F5, 3 elementos, exatamente. Tá? Da mesma forma que a gente pode também estar utilizando dessa forma aqui, ó, console.field e .length. Vamos salvar, a gente vai ver que vai atualizar aqui. Vamos lá. E ele vai retornar a mesma coisa, tá vendo? 3 elementos. Beleza, pessoal? Fica com sono não que tá acabando, gente. Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, vamos nos métodos agora. E dentro dos métodos aqui interessantes, a gente tem, por exemplo, vamos criar esse cara aqui. Estou pegando o principal ainda. Deixa eu tirar lá em cima, senão vai dar erro. Comentar aqui em cima. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora com essa função? Eu estou usando a função hasAttribute. Essa função, ela verifica se aquele nó tem esse atributo. Por exemplo, eu peguei o nó principal. Vamos ver se esse nó principal aqui, ó, ele tem um atributo class. Lógico que tem, eu até fiz referência por ele. E ele tem um atributo style aqui. Então ele tem esses 2 atributos dentro desse nó. Então o que ele está fazendo? Ele está testando se esse class está dentro ele é um atributo, né, dentro desse nó que eu selecionei aqui com o query selector. Então vamos dar uma olhada se esse class está lá. Ele vai retornar um booleano, tá, gente? Então vai retornar true ou false. Vamos lá, o F5, ele está lá dentro, beleza? Vamos fazer o mesmo teste aqui agora. Deixa eu comentar aqui. Com o style. O style também está presente, tá vendo? A gente tem esse style aqui, ele está presente aqui. Então vamos salvo, vamos lá, vamos dar um F5 e ele vai retornar true também. Ele retornou, tá vendo? Agora, se eu fizer uma referência a um atributo que não está presente lá, ele vai me retornar falso. No caso o ID, eu não estou com ele lá dentro desse nó. Então, quando eu venho aqui, dou um F5, ele retorna falso. Beleza? Bem, pessoal, para a gente encerrar, a gente tem aqui usou o query selector para selecionar esse conteúdo da página texto, que é, na verdade, esse cara aqui, ó, essa div aqui, né? Então, aqui dentro tem o conteúdo da página. Lá eu coloquei para selecionar o quê? O primeiro filho, tá vendo? Então, o primeiro filho desse cara vai ser, logicamente, P. Então, P, quando eu peguei, o que ele está fazendo aqui agora? Ele pegou o node name, então eu vou ter que retornar P, que é o nome daquele filho, né, que ele selecionou. E aqui eu pego o quê? O first element shield e eu pego o hasAttributes. Mudou um pouco, tá, gente? Não é hasAttribute. Estou perguntando aqui se ele tem algum atributo. Então, eu estou perguntando se, no caso, P que eu selecionei tem algum atributo. Vocês estão vendo que não tem nenhum atributo?
Então, assim, isso daqui pode ser importante para alguma pesquisa que você tenha que fazer dentro das suas tags. Então, vamos verificar. Ele vai ter que retornar o quê? Ó? Ele vai ter que retornar falso. Tá? Agora, se eu tivesse, por exemplo, colocado aqui style, por exemplo, color igual a red, né? Vamos colocar essa cor red aqui. Vou colocar aqui, tem que colocar esse cara assim, isso. Red, beleza. Então eu estou falando que P agora tem um atributo style que coloca a cor do texto igual a vermelho. Então vamos atualizar aqui agora. Opa, não atualizou. Deixa eu ver aqui se eu salvei. Salvei não. Vou salvar aqui, né? Vamos lá dar um F5. Ó, a cor atualizou. O P é o nome do atributo e agora ele tem o nó P e agora sim ele tem um atributo, entendeu? Eu coloquei o atributo lá de cor, então ele está falando que eu tenho um atributo. Beleza, pessoal? Então a gente viu aí o REST Attributes, né, que vai retornar se o elemento selecionado ele tem atributos relacionados a ele. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Forte abraço a todos.